Bom dia, igreja. Pô, foi um bom dia, vamos um bom dia animado, um domingo alegre. Vamos lá, bom dia, igreja. Bacana. Bom dia a você que nos acompanha no nosso canal do Facebook, você que está visitando a nossa igreja. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje estamos iniciando o nosso último culto, o nosso último dia de congresso. E eu quero convidar você para ler conosco o nosso tema e a nossa divisa. Vou pedir aqui a nossa equipe técnica aqui para nos ajudar e colocar essas informações no telão para que possamos ler juntos. Enquanto eles vão colocando, aproveita e compartilha na rede social, compartilha no Facebook, compartilha lá no seu WhatsApp, no seu grupo, manda para os seus amigos, para os seus colegas, para que eles possam junto conosco cultuar ao nosso Deus. Aqui eu vou aproveitar também, vou enviar aqui no meu WhatsApp aqui para compartilhar com os meus amigos, vou mandar aqui no meu Facebook também, vou abrir uma sala de vídeo. Ó, uma sala de vídeo é uma boa, inicia uma sala de vídeo e as pessoas vão poder acompanhar com você o nosso culto essa manhã. Então estou aqui agora compartilhando e iniciando aqui uma sala de vídeo. Bacana. Bom, ainda estamos, eles vão colocar para a gente. Então vamos orar para poder iniciar o nosso culto e logo após a oração a gente faz a leitura do tema e da divisa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia maravilhoso, Pai, que tu nos dá. Graças te damos, Pai, porque estamos aqui com saúde, Pai, estamos aqui para proclamar, Senhor, a tua palavra. Que essas pessoas que estão aqui, seja presencialmente ou seja de modo virtual, possam ouvir, Senhor, a tua palavra que será cantada e será pregada, Senhor. Que todos nós sejamos instrumentos em tuas mãos para levar o teu evangelho, essa palavra, Pai, que liberta. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em nossos corações, nos usando para a tua obra, Pai. Conduza, Senhor, esse culto, que ele chegue com um cheiro suave a ti, que ele chegue, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Senhor, por tudo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pronto, agora temos aí. Eu vou pedir o apoio aqui da nossa equipe que está aqui. Vamos ler primeiro o tema, todos fortes, em alto tom. 1, 2, 3 e... Somos livres. E agora? Então agora vamos para a nossa divisa, que está em Gálatas 5:1. Vou convidar todos vocês que leiam comigo, para que seja uma leitura bem prazerosa. Vamos lá? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos no jugo da servidão. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livrai-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Amém. Nesse momento eu convido aqui a banda, aqui à frente, para que nos conduza nesse momento de louvor. Você que está em casa, louve conosco, cante e adore ao nosso Senhor. Grande é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que a gente está aqui online, está aqui presencial, adorando, engrandecendo. É o nosso Deus de tão grande amor. Jesus Cristo que nos salvou, o Espírito Santo que habita em nós, e nos consola e nos conforta, nos ligando diretamente a Deus. Esse Deus que é o Criador desse mundo, que está aqui conosco o tempo todo, e nós somos muito gratos por esse amor grande. É o Senhor. É o Senhor e muito digno de
Chegamos agora no momento de dedicação das vidas, dos dízimos e ofertas. E nesse momento nós estaremos louvando ao Senhor com Ele exaltado. Ele exaltado, irmãos. Ele tem que ser exaltado por nós. Que nessa manhã nós possamos adorar o nosso Deus, bendizer o nome dEle e exaltá-lo. Exaltá-lo todos os momentos de nossas vidas, sabendo que dependemos dEle, sabendo que Ele é o Deus que provê, é o Deus que nos guarda, é o Deus que cuida de nós. E é digno de toda a honra, glória e adoração. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado teu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvo ao Rei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Bom, chegamos a um momento muito especial do nosso culto. Queria convidar aqui à frente o pastor Claudeir Godoy, será o nosso pregador essa manhã. Quero convidar algum jovem para que esteja aqui para orar pelo pastor Claudeir. Pastor Claudeir, que é pastor e congrega na Igreja Batista de Itacuruçá e trabalha com adolescentes, correto, pastor? O pastor trabalha com adolescentes. E também meu professor lá no seminário, da matéria de estágio. Então os irmãos estão vendo, estou fazendo estágio supervisionado. Que Deus possa me abençoar. Tenha misericórdia de mim. Já falei pro pessoal aqui na turma do seminário, falei assim, gente, ó, entra lá, o pastor vai estar me supervisionando, ora por mim aí. Pastor, que o senhor fique à vontade, Deus possa abençoá-lo. Gleice, você ora pra gente, pelo pastor, para que Deus possa usá-lo nessa pregação e que possa falar aos nossos corações e que fale também aos corações das pessoas que estão conosco no modo virtual. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade que estamos tendo, ó Deus, de poder ouvir a Tua palavra, de poder aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa tomar a vida do nosso pastor em Tuas mãos,
que ele possa ser usado, Senhor, como instrumento, Senhor, poderoso para falar aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos aprender a Tua palavra, guardá-la, Senhor, e colocar em prática em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu higienizar aqui, pastor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Me senti muito lisonjeado com esse convite, até porque não é a primeira vez que eu venho aqui, né? Já estive aqui, acho que outra vez, ou pelo menos uma eu lembro de ter voltado aqui. Então, se me convidaram de novo, porque não foi tão ruim assim, né? Então, eu fiquei feliz por isso, né? Porque se não foi bom, não convida mais, né? É uma alegria estar aqui. E olha só, ajudem aí o irmãozinho aí de vocês, porque a avaliação minha é pesadíssima, tá bom? Eu não costumo dar moleza lá no seminário, não. Eu cobro bastante dos meus alunos. Eu sentei ali, ó, fiquei só observando, sabe? Observando tudo. Até o jeito que ele sentou no banco eu observei, tá? Então, porque se é estágio supervisionado, vamos supervisionar, né? Gente, eu quero convidar vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Números, capítulo 20. Enquanto você vai encontrando aí, eu vou colocar uma aguinha aqui nesse copo. Números capítulo 20, a partir do versículo 2. Essa temática, ela é difícil e fácil ao mesmo tempo. Falar sobre liberdade é um tema favorito da juventude, né? Os jovens, adolescentes gostam muito desse tema sobre a liberdade. E falar sobre isso no ponto crucial de que a Bíblia nos apresenta Cristo como aquele que nos libertou é algo que é extremamente necessário para o nosso crescimento. Mas de que liberdade nós estamos falando? Eu quero começar dizendo duas coisas. Você que está em casa aí, eu sei que em casa a gente está vivendo um novo momento, a gente está tendo que se reinventar como igreja. Então você que está em casa, foca aqui, porque eu não vou demorar muito, tá bom? Você piscou o olho, eu vou terminar. Porque eu tenho um lema comigo que é o seguinte: pregue pouco, porque se tiver ruim, termina logo. Se tiver bom, vai ficar com gostinho de quero mais. E aí vai me convidar de novo para voltar aqui. Então eu vou ser muito rápido, muito breve. Então foca aí, não fica aí andando pelas mensagens do WhatsApp, nem pelo direct. Foca aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito boa para você, que vai abençoar muito a sua vida. Sabe por quê? Porque antes de abençoar a vida de vocês, essa palavra abençoou a minha vida. Eu aprendi no seminário, na minha época de aluno, com meu professor de homilética, que toda pregação, ela deve ser pregada primeiro ao pregador. E essa pregação, ela falou muito, mas muito forte ao meu coração. Foi um presente de Deus esse convite para estar aqui com vocês, porque eu pude revisitar esse texto, eu pude reestudar esse texto, e eu pude reaprender com esse texto. E quem me conhece mais de perto sabe que eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Então, geralmente, de 10 pregações, pelo menos 7, 8 eu vou fazer do Antigo Testamento. E eu revisitei esse texto, essa história interessante. Nós precisamos e vamos refletir sobre a temática de que somos livres. E agora? Como não voltar ao jugo da escravidão? Eu quero começar dando uma notícia que não é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é muito boa.
A notícia muito boa é porque a liberdade, ela é uma utopia. Ela não existe. Não tem essa de que eu sou livre, que eu posso fazer o que eu quero. Cristo nos libertou, sim, do jugo do pecado, mas não nos libertou para que nós possamos fazer o que nós bem entendermos. Não é por aí. Não é, a liberdade, ela não começa por esse exercício de achar que Cristo me libertou do jugo e eu posso então fazer o que eu quiser. Não. Sabe por quê? Porque no grego a palavra escravidão, ela é traduzida, ou melhor, a palavra servo, que nós usamos muito, né? Nós somos servos do Senhor. No grego, a tradução mais correta é escravo. Nós somos escravos. Se nós somos escravos, então nós temos um senhor. E o escravo não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade do seu senhor. Então, todas as vezes que nós colocamos em prática essa ideia equivocada de que nós somos livres e nós podemos fazer o que nós queremos, porque Cristo nos libertou, na verdade nós estamos voltando ao jugo da escravidão, porque nós estamos voltando, nos tornando novamente escravo dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. E a gente está colocando de lado então toda aquela liberdade que é proposta por Jesus, que é justamente a liberdade do jugo da escravidão do pecado. Esse texto que eu vou ler então, aparentemente não tem nada a ver com liberdade, mas eu tenho certeza que hoje você vai compreender o que nós precisamos fazer para que a gente não volte ao jugo da escravidão. Porque se tem algo que é convidativo e que todos os dias nos direciona a tomarmos decisões equivocadas, é esse retorno ao jugo da escravidão. Por isso que eu comecei aqui dizendo que esse tema da liberdade é um dos preferidos dos jovens e dos adolescentes. Como muito bem disse aqui o meu aluno, que até agora está recebendo uma notinha alta, né, uma nota alta, eu pastorei adolescentes desde 2012, e se tem um tema que eles gostam de debater, um deles, né, é sobre liberdade. E sempre que eu chamo um adolescente para conversar na minha sala, para exortar, ou que manda uma mensagenzinha assim, olha só, esse negócio aí não está muito legal, como é que é isso aí, me explica esse negócio aí para eu entender, tá? Então, quando eles realmente têm uma percepção que estão equivocados, que estão errados, e que não têm uma resposta pautada bíblica para convencer das suas atitudes equivocadas, a primeira questão é, mas eu sou livre. Não é para isso que Cristo veio? Sim, para nos dar uma liberdade do jugo da escravidão. Então quero ler esse texto aqui para a gente entender melhor o que eu estou introduzindo aqui. Versículo 2 do capítulo 20 de Números nos conta a seguinte história: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito, para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, e nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo, e foram para a porta da tenda do encontro, para a presença do Senhor, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor então disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha,
Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos que fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Até aqui. Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado, Pai, porque nós temos como nos orientar, temos como nos exortar através dos seus escritos. Somos agradecidos e nós queremos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o teu Espírito fale ao coração da tua igreja aqui nesse local, da forma como falou ao meu coração, que eu seja somente um instrumento do Senhor nesta manhã, é o que eu oro em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente, vamos recordar esse texto aqui. Vocês lembram que no Egito o povo está escravo. O povo está escravo há muitos anos, geração e geração, e o povo está clamando, o povo está sofrendo, o povo está debaixo do jugo da escravidão, e a história, ela começa a desenrolar dizendo que Deus ouviu o clamor daquela geração que estava sobre o jugo da escravidão, e por isso enviou Moisés para libertar aquele povo. Aquele povo sai do Egito de forma milagrosa, vivenciando, visualizando as 10 pragas, visualizando o mar se abrindo, se dividindo, passando em pé seco, visualizando um lugar que a água era imprópria, se tornando água própria para beber, e visualizando, experimentando vários milagres de Deus no deserto. E aí essa geração chega a um momento crucial, que é a entrada na terra prometida. E Deus, orientando Moisés, diz o seguinte: olha, selecione aí 12 homens valentes, e os envie lá na cidade, para que eles possam ver como é a cidade, para vocês elaborarem o plano de ação, para entrarem e tomarem essa terra, que é de vocês, que eu dei a vocês. E aí vocês se recordam que esses 12 espias voltam, e quando voltam, 10 deles dizem o seguinte: olha, é melhor a gente não ir, porque são gigantes, são poderosos, eles vão nos matar, vão nos esmagar, a gente não é nada perto deles. Mas vocês também se recordam que 2 deles, Josué e Caleb, dizem: não, olha só, olha tudo que a gente tem experimentado desde que a gente saiu do Egito, o que Deus tem feito. Deus é poderoso, Ele nos deu essa terra. Se Ele fez o que fez e que Ele nos prometeu, Ele também vai nos fazer vencer esses gigantes. Vamos entrar, vamos, mas eles foram votos vencidos. O povo retorna, e como penalidade, como castigo de Deus, vocês sabem disso, só estou recordando, Deus diz o seguinte: olha, dessa geração aí, somente Josué e Caleb vão entrar na terra prometida, todos os outros vão morrer no deserto. Muito bem, agora a gente chega em outro momento. Números capítulo 20, é outra geração, aquela geração que não confiou de que pudessem entrar na terra prometida, morreu no deserto. Essa aqui são seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, é outra geração. E essa geração agora, ela chega no momento em que ela se depara com algo que é crucial para a sobrevivência deles no deserto, que é água. Então imagina você está caminhando pelo deserto, cansado, fadigado, você tem filho, filhas, você tem marido, você tem mulher, você tem animais, e aí você olha, não tem água. Então qual é a primeira situação que nós nos colocamos diante de crise? É questionar. É o que eles fazem. Eles começam a questionar isso, e eles começam a falar isso que eu acabei de ler agora há pouco para Moisés, dizendo: olha, era melhor a gente ter morrido como os nossos antepassados no deserto, como os nossos irmãos. Por que você nos trouxe aqui para a gente morrer aqui nesse lugar, nós, os nossos filhos, os nossos animais?
E aí Moisés e Arão então saem da presença de Deus, do povo, e vai para a presença do Senhor. E aí tem um fato interessante aqui. Tem um fato interessante porque Moisés, alguns teólogos dizem que esse ato de Moisés o impediu de entrar na terra prometida, porque Deus diz a ele, para ele falar para a rocha. Só que na cabeça de Moisés, a outra vez, da outro momento, com a outra geração, qual foi o ato que Deus mandou ele fazer? Bater na rocha. Mas agora Deus manda ele falar. Mas ele está com aquela experiência do passado na cabeça ainda. E muito provavelmente, como humano que ele era, com a cabeça quente, cheia daqueles caras que estavam perturbando o tempo todo, porque não tinha água para beber. Então Moisés bate na rocha. Bom, quero abrir um parênteses aqui, porque eu tenho uma outra teoria pelo fato de que Moisés não entrou na terra prometida. Muitos teólogos, se você pesquisar, vão afirmar que essa desobediência aqui, dele bater e não falar, fez com que ele não entrou. Mas se a gente volta ao texto da primeira geração, em que Deus diz assim, ó, desta geração, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, então a penalidade de Moisés foi lá atrás e não aqui. Porque Moisés também, como líder, deveria ter dito, não, nós vamos entrar e vamos conquistar. Moisés também, junto com os outros, também não confiou. Fecha o parênteses e voltamos para o nosso texto. Esse texto, ele me faz refletir muitas questões sobre a liberdade. Muitas. Primeiro porque é um povo que está livre. É um povo que viveu uma escravidão, é um povo que viveu um jugo pesado, e que esse povo experimenta então uma liberdade que é conduzida pelo Senhor. Não é uma liberdade conduzida pelo povo, não é uma liberdade tipo, olha, agora vocês atravessem o Mar Vermelho e agora ó, vocês estão livres, podem fazer o que vocês quiserem. Eu tirei vocês do jugo da escravidão. É uma liberdade conduzida pelo Senhor. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que se nós realmente queremos ser livres e não voltar ao jugo da escravidão, nós precisamos ter a experiência de liberdade direcionada por Deus, e não pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, porque nós sabemos que como humano nós somos falhos, e a nossa carne, ela clama pelo prazer, pelo pecado. Por isso que alguns vão dizer, né, e vão se utilizar de textos bíblicos para dar a desculpa do seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós precisamos entender que a nossa liberdade, ela precisa ser conduzida pelo Senhor. Uma outra coisa que eu fico refletindo aqui, é na minha experiência de fé. Eu me converti com 22 anos, então eu vivi a minha adolescência e parte da minha juventude longe do Evangelho, porque eu não conhecia. Então, tudo aquilo que você imaginar que um jovem vivenciou, um jovem que não crê em Deus, que não tem uma fé, que não tem um Deus, eu vivenciei. Então, essa geração anterior, essa geração aqui, ela não conheceu o jugo da escravidão. Essa geração aqui, ela já nasceu livre. A geração anterior, a geração dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, era a geração que havia sido tirada do cativeiro. Ela sabia muito bem o que era viver sob o jugo de uma escravidão, no dia a dia. E aqui está a grande questão para os jovens chamados nascidos na igreja. E talvez aqui esteja a grande questão, por que muitos jovens, quando chegam na idade universitária, abandonam a sua fé? Porque de fato nunca tiveram uma experiência de escravidão, não sabem o que é viver no jugo do pecado. E aí quando aparece todas aquele banquete, né? Essas pessoas acabam
se deixando levar por essas atrações que o nosso corpo, que a nossa carne pede insistentemente. Mas aqui nesse texto nós temos algumas lições importantes que eu quero apresentar para vocês. A primeira delas é que lembre-se dos erros do passado. Se você quer ser livre, e se você não quer correr o risco de voltar ao jugo da escravidão, lembre-se dos erros do passado. Essa geração aqui, ela não vivenciou a escravidão no Egito, era muito nova. Alguns deles, os que haviam vivenciado, eram crianças. Mas essa geração vivenciou tudo aquilo que aquele povo sofreu no deserto. E o deserto, ele tem uma didática de sofrimento, uma didática de crise, uma didática de ausência. O deserto, ele tem um sinônimo de dificuldade, de provação, de tribulação. É muito comum a gente se referir ao deserto como um momento de dificuldade. Só que o deserto também é momento, e é lugar, e é sinônimo de presença constante de Deus, de cuidado de Deus, de milagre de Deus. Que aquela geração, a geração dos pais dessa geração, vivenciou várias dificuldades, mas também essa geração vivenciou vários milagres. Essa geração anterior, ela errou em muitas vezes. Se vocês seguirem o cronograma do livro de Êxodo, vocês vão ver que essa geração, quando ela sai do Egito, ela atravessa o mar de forma milagrosa. E na primeira dificuldade que essa geração se depara, que é a água que era imprópria para beber, essa geração, ela começa a reclamar e a murmurar. Ela não tem fé. Olha só, gente, é um negócio incompreensível. Por muito tempo, eu dizia o seguinte comigo: que povo, desculpa a expressão, mas que povo burro, gente. O povo visualizou as 10 pragas, Deus tirando eles do Egito. Aquele povo visualizou o mar se abrindo, e agora não chega num lugar que tem água, a água é amarga, a água não pode beber, e esse povo começa a não ter fé que Deus pode fazer aquela água ficar própria para beber. Só que o detalhe é o seguinte: eu sou apaixonado pela história do povo de Israel. Sabe por quê? Porque a história do povo de Israel é a nossa história. Nós somos do mesmo jeito, nós somos iguais, e os erros do passado podem nos ajudar a não voltar ao jugo da escravidão. O passado nós não mudamos, mas o passado pode nos mudar, porque os erros que eu cometi lá, os erros que os meus pais cometeram, os erros que os meus amigos cometeram, pode me ajudar que eu não os cometa agora. Então nós precisamos lembrar dos erros do passado, e essa geração aqui, ela não se lembrou dos erros que a geração anterior cometeu. Ela não se lembrou dos momentos em que, muito pelo contrário, né? Aqui é engraçado também, porque também foca um pouco aquilo que nós fazemos, porque a gente tem uma tendência para aprender só o que é errado, gente. É impressionante isso. Como que a nossa natureza pecaminosa nos leva a querer entender e aprender só o que é errado, porque a murmurar e reclamar, eles aprenderam igualzinho à geração anterior, igualzinho. Então a primeira lição é que nós precisamos nos lembrar dos erros do passado. Como eu estava me referindo, eu me converti com 22 anos, e na minha caminhada de fé, eu cometi muitos erros, e ainda cometo, porque a caminhada de fé, ela é uma caminhada em que você vai se transformando. A gente não fica pronto no estalo do dedo quando a gente levanta a mão e aceita Jesus. A gente vai ficando pronto. O Espírito de Deus, ele vai nos convencendo do que nós temos que consertar na nossa vida. É um processo que só vai terminar quando a gente estiver frente a frente com Cristo. Até lá, a gente tem que passar por esse processo. Por isso que nós vivemos um alto e baixo.
Nós fazemos coisas certas, daqui a pouco a gente não está fazendo certo. Por quê? Porque a própria Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Quando nós olhamos para os erros das pessoas e para os nossos erros, nós precisamos buscar aprender com eles e não a criticar. É que quando a gente tem uma tendência para olhar para o erro do nosso irmão, da nossa irmã, a gente olha para o erro deles como se nós não os cometêssemos. A gente se torna uma figura de juiz e de juíza, dizendo, olha, e aponta o dedo, como é que pode? Como é que pode? Fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. E a gente julga as pessoas, mas a gente se esquece que a gente também comete os mesmos erros, talvez até piores. Então, quando nós olhamos para o passado, para os erros do passado, sejam os nossos ou de alguém próximo a nós, o que nós precisamos fazer é aprender com esses erros, aprender a não fazer o que não deve ser feito. Se você quer ser livre de verdade, então, e não voltar ao jugo da escravidão, você precisa olhar para o passado e aprender com ele. Porque o passado nós não mudamos, mas o passado pode nos mudar. Segunda dica que eu quero dar: se você não quer voltar ao jugo da escravidão, lembre-se que sua vida é conduzida por um Senhor. Você não é dono da sua vida. Cristo não morreu na cruz para libertar você para fazer o que você quer. Se você considera Jesus Cristo como seu Senhor, então você é escravo dele. Ele é o seu Senhor, você precisa fazer o que é da vontade dele e não da sua vontade. E todas as vezes que nós temos uma atitude que entristece o nosso Senhor, isso significa que nós não estamos usando da nossa liberdade, nós estamos voltando ao jugo da escravidão. Se nós não queremos voltar, nós precisamos lembrar sempre que nós temos uma vida que é conduzida por um Senhor. Então todas as nossas decisões, sejam as mais simples ou as mais complexas, elas devem ser levadas ao nosso Senhor. Senhor, eu posso fazer isso? Me permite fazer isso? É do seu agrado que eu faça isso? Se nós fizermos isso, nós vamos diminuir e muito a porcentagem da possibilidade da gente voltar ao jugo da escravidão. Lembrar que a nossa vida é conduzida por um Senhor e não por nós mesmos. Todas as vezes que nós queremos pegar o controle da situação, pode ter certeza, gente, vai dar ruim. Vai dar ruim e muito. Vou contar uma experiência para vocês. O meu filho, ele passou para 3 faculdades, para o UFRJ, para a UF e para o ENF. É o ENF, em Campos? Acho que sim, né? Não? Lá em Campos. Qual que ele escolheu? Campos. Liberdade. Meus pais não vão estar por perto. Tá bom, você quer ir para Campos? Vamos para Campos. Então a gente alugou um lugar lá para ele morar, arrumamos tudo bonitinho. E no dia de fazer a matrícula, foi a família toda. Olha o mico para ele, tadinho, né? Ainda bem que ele não se importa com isso. Foi a família toda. Eu botei o GPS no carro e estou indo ali para pegar a ponte. Só que por alguma razão, eu conversando com a minha mulher, a gente conversando, eu acabei descendo para Brasil. E o GPS começou a mandar, a mulher lá do GPS começou a dizer para eu voltar. Só que, gente, era de manhã, estava um caos o trânsito. A Brasil descendo aqui, ó, sentido Rio, estava tudo parado. E o GPS mandando, volta que você está no caminho errado, né? Ela não diz com essas palavras aqui, eu estou só fazendo uma nova tradução aqui, né? Volta que o caminho está errado, né? Faz o retorno. E minha mulher, ela está mandando volta, não é melhor? Eu falei, não, fica tranquilo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Eu não quero voltar porque aquele caminho lá está difícil. Olha lá como é que está o trânsito. Eu não vou voltar para aquele caminho difícil. Aqui está mais fácil. Qual é o caminho livre aqui? Lembra da porta estreita e da porta larga, né? Olha aqui que facilidade.
trânsito livre, que está mais fácil. Eu sei o que estou fazendo. Deixa comigo. E aí eu fui, peguei ali a Rio Teresópolis, depois peguei para Magé. E aí, gente, eu vou ter que assumir isso aqui diante de vocês. A própria Alessandra, né, que é o nome dela lá, da orientadora, ela já estava doida. Imagina eu. Ela não sabia mais se mandava eu ir direto ou se mandava eu voltar. Não sabia. E aí eu tenho uma dificuldade, vou confessar outro pecado aqui para vocês, tá? Eu não gosto muito de pedir informação. Não gosto. Detesto ter que parar e falar, gente, olha só, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Mas aí eu cheguei a um ponto que eu falei assim, bom, agora não tem jeito, eu vou ter que parar e pedir informação. Aí eu parei e pedi informação. Olha, eu preciso ir para Campos, eu preciso pegar Rio Lagos. Qual o melhor caminho? Num lugarzinho lá, uma lanchonete. O cara falou assim, olha, você tem que ir direto aí. Pode ir direto aí, que você vai sair lá em Manilha. Manilha. Gente, era para eu ter feito essa viagem em 2 horas e pouca. Essa viagem ficou quase 7 horas, só para chegar. O que eu quero dizer com essa viagem? Às vezes nós queremos insistir que estamos no caminho, no controle, que a gente sabe o que está fazendo. A gente quer evitar o caminho mais doloroso, o caminho mais difícil. Só que quanto mais a gente insiste nisso, mais a gente se perde. E não tem jeito. Se nós temos uma vida que é conduzida pelo Senhor, de um jeito ou do outro, a gente vai ter que fazer o retorno, vai ter que sair em Manilha e pegar a estrada certa para seguir. Não vai poder chegar onde a gente quer chegar com o Senhor, seguindo o nosso próprio caminho. Tem que seguir no caminho que o Senhor direciona. É por aqui, meu filho. Está errado, volta. Só que assim como o GPS, Deus também permite. Quer ir? Então vai. Até faz uma reorientação de rota, tá? Tenta ajudar. Mas nós precisamos lembrar que nós temos uma vida que é conduzida por um Senhor. Terceira e última dica, não, tem mais um quarta, tá? Segura aí, eu sei que foi desanimador, tá? Desanimador ouvir que ainda tem uma quarta dica, mas eu vou ser rápido, tá bom? Terceira dica, lembre-se de estar na presença do Senhor. Gente, essa parte aqui falou muito ao meu coração, porque se tem algo que faz com que voltemos ao jugo da escravidão, é a falta de paciência. Se tem algo que faz com que você volte ao jugo da escravidão, é gente chata, gente que só reclama, gente que só murmura. Eu não sei você, mas a minha paciência não é muita com esse tipo de pessoa. Então, sempre que eu tenho que lidar com pessoa que só sabe reclamar, que só sabe murmurar, a minha paciência ela vai esgotando, ela vai diminuindo. Mas aqui eu aprendo uma coisa com Moisés e Arão, que eles saem da presença do povo e vão para a presença do Senhor. Se você não quer voltar ao jugo da escravidão, quando você estiver em um relacionamento ruim, seja ele amoroso, de amizade, seja ele o que for, que a pessoa está te perturbando, está testando a sua paciência, ou se você está passando por um momento difícil, um momento de provação, e você não está conseguindo realmente suportar isso, então faça como Moisés e Arão, saia do meio disso e vai para a presença do Senhor, vai buscar, como o texto diz, a glória do Senhor. Eles não ficaram reclamando com o povo, tentando justificar as suas atitudes, que eles podiam muito bem dizer, olha, a gente está certo, porque a gente está sendo conduzido por Deus. Você quer ficar bravo? Fique bravo com Deus, porque a gente está seguindo a orientação de Deus. Vocês vieram para cá, porque Deus disse para a gente trazer vocês para cá. Então para com isso, e para de falar coisa aí, tirar minha paciência, e vai reclamar com Deus. Eles podiam muito bem dizer isso, mas o texto não diz que eles, ao sequer, abriram a boca para falar ou justificar
a atitude deles, eles simplesmente saíram da presença do povo e foram para a presença do Senhor, foram para a tenda do encontro. Gente, se tem algo que insiste em nos levar para o jugo da escravidão, que é o lugar de pecado, que é o local em que nos distancia de Deus, é gente chata no trabalho, gente chata na faculdade, gente chata em casa, gente chata na igreja, gente chata em todo lugar. Não dá, tá? Não dá. Eu costumo dizer, gente folgada é um teste. Quando, se você tem alguém assim na sua vida, por favor, receba isso como um presente de Deus. Sabe por quê? Deus está fortalecendo você, minha irmã, tá? Porque essa é a didática de Deus. A nossa vida não é só coisa boa. O povo precisava passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Era necessário passar por tudo aquilo. Não dava para o povo simplesmente sair do Egito, da escravidão, e chegar na terra prometida. Sabe por quê? Não ia dar certo. O povo não ia estar fraco. O povo não ia conseguir lutar pela sua terra. O povo não ia conseguir confiar que Deus era com eles. Era necessário eles passarem por todas aquelas dificuldades. Mas aqui eles chegam ao ponto de querer voltar ao jugo da escravidão. Vocês lembram que eu li no versículo 5, ele diz assim, e por que vocês nos tiraram do Egito? Gente, isso aqui é o nível mais baixo de fé que alguém pode ter, de querer abandonar um projeto de vida que Deus tem para ela, para voltar para o jugo da escravidão. E a quarta e última, lembre-se de seguir a orientação do seu Senhor. Não adianta só você bater no peito, assumir e afirmar que Cristo é o seu Senhor, se você faz o que bem quer da sua vida. Não adianta, se você não segue as orientações do seu Senhor. Então, o seu Senhor é você mesmo. Não adianta você levantar a mão na hora do louvor, se arrepiar, chorar, mas na hora de fazer as coisas você faz do seu jeito, e não do jeito do seu Senhor. Deus disse para Moisés, fale com uma rocha. Ele foi lá e bateu, fez do jeito dele. Quem se tornou o Senhor de Moisés naquele momento? Ele mesmo. Então, sempre que nós fazemos aquilo que é da nossa vontade, que nós não seguimos a orientação do nosso Senhor, nós nos tornamos Senhor de nós mesmos. E isso é um passo largo para a volta para o jugo da escravidão. Para terminar, eu quero recapitular. Se você quer realmente experimentar a liberdade que o Senhor tem para você, se você realmente quer ser livre, e não quer de maneira alguma voltar ao jugo da escravidão, você precisa usar os seus erros do passado, os erros das pessoas próximas a você, para fortalecer a sua conduta, para não deixar que você os cometa novamente. O passado nós não podemos mudar, mas o passado nos muda, e nós precisamos usar isso ao nosso favor. Segunda, lembre-se de que a sua vida é conduzida por um Senhor. Se você entende Cristo como seu Senhor, então você tem que ter a sua vida conduzida por Ele. Lembre-se de estar na presença do Senhor. A presença do Senhor é o lugar onde nós nos fortalecemos, é o lugar onde nós desabafamos, é o lugar onde nós choramos, é o lugar onde nós confessamos os nossos pecados, os nossos erros, é o lugar onde nós colocamos as pessoas que ficam nos perturbando diante dele, para que ele os abençoe, que esse povo que nos atormenta, esse povo que tira a nossa paz, possa sair do jugo da escravidão. E lembre-se de seguir as orientações do seu Senhor. Você seguindo essas dicas, com certeza, você dificilmente voltará ao jugo da escravidão.
Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe e que nós possamos, de fato, vivenciar a liberdade que Cristo nos oferece. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, ele diz o seguinte: se o Espírito de Deus te deu a vida, viva pelo Espírito. Queria orar com você. Se você puder e quiser, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos aí onde você está, na sua casa, quem está aqui também, você pudesse se colocar diante do Senhor. E eu vou terminar aqui com uma oração, pedindo o perdão do Senhor pelas nossas falhas, pedindo orientação do Senhor, pedindo para que Deus nos ajude a nos lembrarmos dos nossos erros no passado, que nós possamos aprender com esses erros, que Ele nos ajude a nos lembrarmos que a nossa vida é conduzida por um Senhor e não por nós, nos lembrar que nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor e nos lembrar que nós precisamos seguir as orientações deste Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é fiel a nós, que as suas promessas sempre são cumpridas, que o Senhor não nos desampara. Nós sabemos que o Senhor tem algo muito melhor, algo que está muito além do nosso entendimento. E por isso, Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós decidimos fazer de nós mesmos o Senhor da nossa vida. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, que a cada dia nós consigamos colocar em prática o senhorio de Cristo na nossa vida, e que nós possamos assim aproveitar, vivenciar, experimentar a liberdade que só o Senhor pode nos dar. Nós agradecemos ao Senhor por tudo e nós assim oramos então em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, pastor, por ter sido canal de bênçãos agora de Deus sobre as nossas vidas com essa mensagem. A gente vai continuar adorando a Deus, dizendo que é nesse lugar
Estamos chegando ao término do nosso culto e palavra abençoada que o pastor Godoy pôde trazer. Liberdade é uma utopia, né? Diariamente somos abordados a abrir mão dessa liberdade e escolher não termos essa liberdade, para que Cristo possa reinar dentro de nós, para que a vontade dele seja feita em nossas vidas, e não mais o eu reine na minha vida, mas agora Cristo reina em mim. A sua vontade é feita e eu sou um instrumento de Deus para abençoar. Se pudesse comparar com uma árvore, não é uma árvore que produz frutos para ela mesma, mas agora uma árvore que produz frutos para abençoar outras pessoas, da qual aqueles que se alimentam sentem o sabor e voltam ali cada vez mais para se alimentar e buscar daquela árvore. Que sejamos assim, que escolhemos abrir mão da nossa liberdade para que Cristo reine verdadeiramente em nossas vidas. Amém. Nesse momento, temos aqui pessoas que não poderíamos deixar de passar e felicitá-las com feliz aniversário. São os nossos aniversariantes dessa semana. E temos hoje 2 aniversariantes, a Gelsa Lima e a Roberta Dias. Parabéns a vocês, que Deus possa abençoá-las. Temos aqui também, no dia 31, Maria Cavalcante. No dia 1º, temos a Ana Falcão e o nosso irmão Luiz Ferreira. No dia 2, temos Anete Macedo, Maria Cruz, Maria Silva. No dia 3, temos o José do Vale. No dia 4, temos a Naila Martins. No dia 5, temos o Gonçalo Pedrosa, temos o Manuel Lopes e a Renata Andrade. Temos aqui também aniversariantes de casamento, a Marileia e Luiz Rezende, 31 anos de casados, bodas de Nacar. Temos aqui também Arlinda e Ricardo, 55 anos de casado, bodas de ametista. Temos aqui ainda Ministério Infantil, Santiago Moura e Rebeca de Lima. Que Deus possa abençoar todos esses aniversariantes, possa derramar sobre eles todas as suas bênçãos, que eles possam ter um dia muito especial na presença do Senhor. E eu quero convidar aqui à frente uma pessoa especial, muito querida por todos nós, para orar por esses aniversariantes e assim também encerrar o nosso culto desta manhã. Queria convidar aqui o nosso pastor Osíris, que está aqui conosco essa manhã, nos acompanhando. Enquanto o pastor está chegando, você está gostando? Está feliz com o nosso congresso? Não perca, hoje às 18 horas teremos a palestra da juventude que vai falar sobre um tema muito especial. Deixa eu pegar aqui a minha cola para poder passar para vocês. O Dinho passou aqui para mim, ó. Vai ser Somos Livres e Agora, como ser emocionalmente saudáveis em Cristo. Será abordado pela psicóloga Cláudia Carriço. Deus possa abençoá-la. E o culto das 19 horas. Obrigado aí, equipe. Não esqueça também do nosso culto à noite. Vai ser transmitido também. Vai ser uma live, não vai ser como tradicionalmente é, quando a gente coloca a mensagem. Estejam conosco também às 19 horas. Obrigado, gente. Pastor. Deus seja louvado por essa juventude, que a essa hora de domingo, com esse sol, em vez de estar nos prazeres que esse mundo pode oferecer, uma linda praia, ou mesmo fazendo uma caminhada na floresta da Tijuca, fizeram a opção livre, optaram livremente de vir estar aqui no templo da Primeira Igreja Batista no Andaraí, para levar para você esse momento de adoração e de louvor. Deus seja louvado por isso. A nossa vida é baseada em decisões, né, pastor Godoy?
Sem liberdade, nós não temos responsabilidade. Uma das coisas mais lindas que a Bíblia nos ensina é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não há dignidade no ser humano se tirar dele o direito de escolha. Obrigado, pastor Godoy. Eu me emocionei hoje. Aos 68 anos, pastor Godoy, tomei muitas decisões na vida. Algumas equivocadas, certamente. Mas algumas me marcaram muito. Algumas foram muito abençoadoras para mim. A primeira que eu me lembro foi casar com a minha amada esposa, Silvia. Mas essa a gente está envolvido numa atmosfera de paixão, né, pastor Godoy? Mas graças a Deus que tínhamos uma família por trás. E essa família nos apoiou e viu que era bom. Tomei a decisão de obedecer meus pais e ela também. Nós não somos por nós mesmos capazes de entender tudo que está em nossa volta. Precisamos ser humildes para decidir corretamente, ouvir conselhos. E às vezes não queremos ouvir conselhos, queremos ir só pelo coração. Mas na aprovação dos nossos pais, nos deu segurança. Que bênção! Honrar pai e mãe é sabedoria. É você que decide. E a segunda decisão, em ordem cronológica, mais importante, foi quando eu tinha 25 anos, que eu decidi buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Que decisão maravilhosa. Depois que eu entrei numa crise existencial e numa depressão, mesmo casando com a minha amada e sendo muito feliz na minha vida conjugal, mesmo desfrutando de uma verdadeira lua de mel, mas as romãs, os figos e as uvas desta terra não pode se comparar com a certeza que vamos para a terra prometida. Sem essa certeza, sem Canaã, nós ficamos dando volta no deserto. Sabe, queridos jovens, a vida está na mão de vocês, vocês que decidem. Mas a palavra de Deus diz no Evangelho de João, quando Jesus fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Obrigado, pastor Godoy, por este momento que me fez recordar. Eu espero que vocês, jovens, quando tiverem com a minha idade, olhem para trás e digam: valeu, foi muito bom seguir a liberdade de Cristo. Quero orar, encerrando esse momento de culto, agradecendo toda essa equipe que participou. Obrigado à equipe do som, da imagem, dos louvores. Pastor Godoy, leva o nosso abraço carinhoso, um abraço do pastor Israel, meu professor do seminário. Vamos orar nesse momento, encerrando esse culto. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, em que estamos na Tua presença, como Moisés e Arão, que colocaram seus rostos no pó e clamaram ao Senhor, e o Senhor se manifestou e o milagre aconteceu e a água surgiu da rocha. Obrigado, Senhor, porque nesse momento nós estamos nos colocando diante do Senhor para colocar as nossas lutas, as nossas dificuldades, os desafios desse tempo presente, sabendo que o Senhor é o mesmo Deus que faz surgir da rocha a água
que nos descedenta a sede do coração. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu. E rogamos que o Senhor esteja com a sua mão abençoadora sobre cada vida que nesse momento está ouvindo a tua palavra, por meio, ó Deus, da internet, dessa tecnologia. Esteja nesses lares, levando a sua bênção, a água viva, Senhor, realizando o teu milagre, o teu poder. Ó Pai, nós te agradecemos pelas vidas que estão completando um ano a mais de vida, fazendo aniversário. Multiplique esses anos, que sejam anos longevos, vidas longevas, vidas frutíferas, vidas realizadas, realizadoras, que abençoem os outros. Obrigado pelos casais que estão completando mais um ano de vida comum, de harmonia. Obrigado, Senhor, continue abençoando-os, as nossas criancinhas, nossos jovens, nossos adultos e os nossos idosos. Esteja conosco, nos protegendo, nos amparando. Sabemos que em meio a esta pandemia, o Senhor tem um propósito, que nós como igreja reflitamos sobre isso e nos coloquemos em tuas mãos para abençoar o teu povo nesse deserto. Obrigado, meu Deus, pela liberdade que temos em Cristo Jesus, por sermos teus filhos, pertencemos à tua família, não somos mais escravos, somos filhos, o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, querido Deus, e que o teu amor, Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão, o conforto, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre esta amada igreja, a primeira aqui no Andaraí, e sobre todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo, sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém.